Bem, pessoal, essa aula de hoje é uma aula mais para eu sentir como é que está o nível de estudo de vocês, porque, assim, não é fácil para a gente estar desenvolvendo essas aulas, e, além do mais, porque nós vamos começar o nosso período letivo, nós temos muita demanda, então, para eu fazer um negócio desse, ele exige um pouco de esforço. E aí nós temos que ter uma contrapartida também no sentido de ver como é que está a dedicação de vocês nesse sentido. Não adianta a gente estar desenvolvendo um material desse para você. Travou, bem dele. Travou? Travou. Parou em parte que você está a desenvolver materiais desse. Então, assim, eu quero ver como é que está o nível de vocês nesse sentido de estudo, porque não adianta eu estar desenvolvendo tudo isso e o gás de vocês não está na mesma pegada do material que a gente está desenvolvendo nesse sentido. Claro que eu não quero que vocês, na íntegra, estejam entendendo tudo, por isso que a gente faz essas videoaulas, quer dizer, essas aulas no ao vivo, para a gente ir tirando dúvidas. Agora, eu só não quero, veja que vocês são um grupo de estudo em que vocês estão num nicho específico, solicitando algo específico, então é algo que vocês estão desejando, almejando. Então, eu não quero que esteja nesse nível, ou melhor, não quero que esteja num nível em que vocês estão atrelados a disciplinas, que apesar de ser da sua grade, mas não é do seu interesse específico, então você leva ela como meia boca. E aí você fica vendo uma videoaula, não vai para material escrito, nem nada, simplesmente assiste por assistir. Se for nesse nível, é justamente onde eu quero nessa discussão com vocês, que é a nossa primeira, eu quero ver como é que está essa pegada. Porque eu acho que vocês só estão aqui porque têm um interesse direto. Então, dito isso, o que eu queria no primeiro ponto de partida é ver a discussão de vocês, como é que vocês sentiram essas 7 videoaulas. Podem dar a opinião crítica de vocês nesse sentido, do feedback. E no segundo momento, se já quiser na oportunidade de falar, já quais são dúvidas que a gente possa discutir conjuntamente. Essas videoaulas, confesso que elas foram mais rápidas a pegada, porque o propósito não é especificamente a gente ir no aprofundamento, mas a todo momento nas videoaulas eu mencionei a vocês, caso haja necessidade do aprofundamento, é interessante vocês irem para o curso do R Básico, que as aulas são mais aprofundadas, são 25 videoaulas, e as aulas são mais aprofundadas no sentido da gente pegar determinados objetos e aprofundar na minúcia. Por exemplo, nas videoaulas, nós não discutimos em profundidade sobre ambientes, que é um assunto muito importante dentro da linguagem. Só que como vocês vão utilizar a linguagem mais no sentido da análise, eu não achei por interessante de fazer o aprofundamento nessas coisas. Para mim, o interessante foi mostrar para vocês como é que nós mexíamos no R, objetos básicos do R, para mim, a criação da função, ver como é que vocês manipulam as funções e a verificação de como, o que é um pacote, como eu instalo esses pacotes. Lá no meio, eu falei também da parte de importação de dados, que também isso vai ser importante para vocês, quando vocês estiverem nos experimentos, para vocês importarem aquele banco de dados e realizar as análises de vocês. E aí, então, em termos de estrutura de dados, eu abordei apenas o data frame, que é aquele quadro de dados que é o que vocês vão precisar de fato. Então, aprofundamentos a mais, aí a sugestão é ir para dentro do livro, o R Básico, e vocês aprofundarem. Porque o que nós vamos fazer na sequência vai ser justamente a parte de análises. E aí nós vamos fazer com uma pegada mais rápida. Então, a pressuposição do entendimento básico sobre o R está nesse modo, e aí nós já vamos um pouco avançando em cima da análise de dados, só que não vai ser mais com escrita. Nós vamos só em código e vamos fazendo as discussões. Entende? Então, foi essa pegada. Quem quiser se manifestar de início para já falar sobre, sei lá, alguma crítica, alguma sugestão,
ou já entrar com as suas indagações e dúvidas, já fica aberto a discussão. Quem quiser de início começar, pode estar aberto. Para mim foi bem tranquilo, né? Até porque eu já fiz a disciplina. Então eu já estava bem familiarizada com as coisas. Mas só uma coisa minha que não funcionou, que foi aquele ATAT. Não sei por quê, mas não funcionou. Tá. O que é que não funcionou nele que você fala? Não rodou. Tava Aquela dando execução, a execução, você fala. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o meu aqui também. Abre o seu e mostra em tela. Tá. É melhor. Foi a aula 4. Tá abrindo aqui. Vou compartilhar aqui. Pode compartilhar. O computador já travando, meu Deus. Aumenta mais um pouquinho. Você aperta Ctrl e o botão mais para aumentar isso. Tá bom? Tá. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu já mostrar uma coisinha para você. Levanta lá. Pronto. Tá vendo essas indexações que você faz? Aqui, a partir da linha 10. Linha 10. Essas indexações, a gente não separa o nome do objeto desses colchetes, eles ficam juntos. Ah, tá. Mas Pode ser roda. roda. O do cifrão também, ó. Vamos fazer o seguinte, roda essa linha 3 até a linha 5 para nós. Certo. Deu Tá erro. bom. Calma, deu erro. Volta lá. Foi na dados. Eu quero que você... Deixa eu rodar de novo. Não, então eu já sei o que é. É porque esse dados, ele é um objeto. Então, sintaticamente, quando você faz dados, abre parênteses, fecha parênteses, você está dizendo que dados é o nome de uma função, ele não é. Então, tira esse parêntese aí. Tanto a abertura quanto o fechamento. Agora, execute só ele. Ctrl Enter. Pronto. Agora, vá mais lá embaixo. Não precisa rodar tudo, não. Vá lá embaixo. Dá um Ctrl L agora para mim, lá no console. Pronto. Agora, usa o attach. Beleza. Agora você digita X para nós. Vai. Não, Ctrl. Ó, funciona. Então, pode ser alguma coisa no meio do caminho que você talvez foi esses dados aqui que estavam entre parênteses. Não, mas mesmo que ele desse esse erro, se você executasse o attach, ele iria funcionar. Ele iria gerar esse erro na linha 7, mas ele rodaria. Agora, vai lá embaixo. Você criou outro objeto de nome dados. Executa da linha 19 a 21 para nós. Não, ele rodaria, então. Ó, ele está sobrescrevendo porque você quebrou outro dados. Como existe esse objeto, ele está dizendo que já existe um objeto dados. Bem, uma coisa que você vai fazer para voltar à quebra é o detach. Então, D-E-T-A-C-H. Acho. D-E. Eu acho que é 102 vezes, eu acho. Isso, pronto. Você tem que ir seta para cima e fazer de novo. Porque você quebrou 2 vezes. Pronto. Agora, se você digitar X, digita. Ó, ele ainda está mostrando. Então, faz o seguinte. Vai aí na opção...
search para mim, por favor. Digita search. De busca. S-E-A-R-C-H. Ah, tá. Isso. Dados ainda existe. Faz outra quebra aí para nós. Levanta seta para cima, seta para cima. Não. Seta para cima, seta para cima. Aí, quebra de novo. Isso. Agora, me mostra... Foi dados. Agora, não, você usou attach, ó. Era detach. Detach. Vai de novo, seta para cima. Detach. Agora mostra search para nós. Pronto. Agora digite X. Pronto. Agora quebrou. Uma coisa que é interessante, esse search aí, ele é o caminho de busca. Isso é uma coisa que está relacionado a ambientes dentro do R. Significa dizer o seguinte, quando você tem uma função e lá dentro tem uma execução com diversos objetos, quando ele não encontra o referido objeto que você está usando, por exemplo, você vai fazer uma operação matemática e você tem um objeto lá, X, que soma mais 1. Lembra desse exemplinho que a gente fez? Quando esse X não existe lá dentro, ele vai buscar no ambiente onde a função foi criada. O ambiente, quando a gente cria aqui nessas situações, a maioria dos scripts que a gente está rodando, o ambiente onde ele está criando as coisas é o que a gente chama de ambiente global. É esse primeiro que aparece no search aí, ponto global env. Se ele não encontrar nele, ele vai para o próximo. Então, esse search, ele é uma hierarquização de ambientes. O que é que esse attach ele faz? Esse attach, ele cria um ambiente fictício e joga ele no caminho de busca. Significa dizer que se esse objeto não estiver no ambiente global, ele vai nesse ambiente que nós quebramos o attach, ou seja, ele criou um ambiente dados, e aí eu vou verificar lá em ambiente dados que existe aquele X. Agora, qual é o grande problema? É que se esse X está lá em dados, então faz o seguinte para mim, Ana, vai lá, seta para cima, olha como é interessante, seta para cima, quebra esse dados aí. Não, attach, quebra. Esse dados que você criou, digita X aí. Agora, mostra o search. Veja que depois de global env, veja que aqui no seu terceiro quadrante, o único objeto que Ana tem no ambiente global dela é dados, ó, no terceiro quadrante, tá vendo? Com 10 observações. Sim. Então, veja, que se ela vai digitar X agora, digita X. Então, vai digitar X. Existia algum X no ambiente global? Não. Aí ele vai e busca lá em dados, que é um ambiente fictício que ele criou. Agora, olha só como é interessante e isso é problemático. Se você quebra essas coisas, vamos criar um X agora. Ana digita X. Flechinha, recebe. Agora, abre entre aspas e põe seu nome. Ana. Enter. Olha onde é que X agora existiu. Nós temos 2X. Um X está no ambiente global agora, que recebe e associa com o nome Ana, e nós temos um X, que ele está lá em dados, que ele é um vetor. Aí eu pergunto a vocês, se Ana digitar X agora e apertar Enter, vai aparecer o vetor ou o nome Ana? Vocês acham? Eu acho que vai aparecer o nome Ana. Ana, por quê? Porque ele vai primeiro buscar nesse primeiro ambiente, que é o global. Se não existir, ele vai para o próximo. Então, veja que quando você tem muitos objetos de nomes iguais, isso pode dar conflito no seu script. Então, onde é que vai acontecer essas buscas? Você tem que prestar atenção o caminho de busca por onde as funções estão buscando pelos objetos. Então, digita X, Ana, e aperta Enter. Olha, aí aparece, então. Aí você faz assim. Então, como é que eu faço para que aparecesse o vetor nessa situação? O mais interessante nessa situação era você não quebrar o data frame, digitar o nome do data frame, isto é, dados, digita aí para nós, Ana,
E aí, como é que eu busco? Cifrão. Não. Todos, cifrão, e aí eu busco pelo X. Então, veja que aqui eu estou direcionando dentro do data frame. Aí sim, não vai aparecer mais o nome Ana, porque ele, pelo caminho de busca, ele procuraria pelo primeiro e já lhe mostraria. Então, veja que se aí eu estou realizando uma operação matemática e eu boto x mais 1, sendo que x recebendo uma string, muito provavelmente essa operação vai me dar um erro, porque não tem como eu pegar Ana mais 1 e isso me dá um resultado. Uhum. Então, isso vocês têm que ter muito cuidado. Então, o conhecimento sobre ambiente nesse aspecto é algo muito importante. Por quê? Porque quando vocês vão usar muitos pacotes, existem situações que têm pacotes que têm objetos de nomes iguais a outros pacotes. E aí você está digitando uma coisa e não está entendendo. Mas por que está toda a vida dando errado? Eu não sei por que está dando errado, por causa do caminho de busca. O R está buscando primeiro um determinado nome que está em um referido, por exemplo, pacote, que você acha que não carregou ele e está carregando, e isso gera problema. Certo? Uhum. Obrigada. Então, mais dúvidas? O que é que nós temos nesse sentido? Pode fechar, Ana. Bem, acho que dá até para aproveitar o da Então, Ana. manda ver. Caso eu quisesse, lá no X, a gente já definiu o intervalo de 1 a 10. Certo. Mas se eu quisesse colocar o script, para quando eu rodasse ele, eu definir esse intervalo, como que eu faria? Para que você definisse o intervalo? Isso. Como assim, por exemplo? Me situa melhor. Mas é tipo assim, ele me perguntasse qual intervalo eu gostaria de colocar, sem eu precisar de mexer no script em si. Conseguisse mexer ali no console. Não, me diga numa situação prática qual a finalidade dessa situação, por exemplo. É Por possível. exemplo, eu tenho vários dados que eu quero calcular a mediana. Certo. E eu vou usar esse código várias vezes. Ou então, pessoas diferentes vão usar ele, eu não quero que o pessoal fique lá mexendo toda hora no script. Tem como eu informar ele sem mexer no código em si? O conjunto de dados, você fala. Isso. A saída que seria interessante seria você criar uma função. Por exemplo, vamos pensar aqui que você está toda a vida recebendo um conjunto de dados e você está querendo calcular a mediana. Um exemplo, certo? Uhum. Então, aqui vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Está ruim essa visualização com o fundo preto? Deixa eu aumentar aqui. Ó, vou digitar mediano. Tá ótimo, tá dando para enxergar. Tá dando para todo mundo? Sim. Se quiser, eu ponho o fundo branco. Aqui tá show, tá tranquilo. Acho que o preto tá melhor. Então, como é? No branco? Não, preto. Preto. Não, então tá. Então, por exemplo, você tem um fluxo de código que está nesse script, que ele faz uma execução, ele faz uma série de etapas para um determinado fim. O seu fim está sendo mediano. Tranquilo? Sim. Bruno. É Bruno. Então, o que é que eu vou fazer? É melhor, nessa situação, eu criar uma função. Então, aqui eu uso function. E veja, aqui dentro, o cara não vai mais mexer no meu código. Ele simplesmente vai usar a mediana. Então, como é que eu calcularia a mediana, por exemplo? Existe uma função já no E chamada median. Então, eu simplesmente pego esse median de x, o argumento de entrada é numérico. Perdão. No caso da mediana, não necessariamente precisa ser numérico. Se for qualitativa, ordinal, ela vale também, né? Porque segue uma ordem, por definição, mediana, eu pego o valor central. Então, nesse caso, se for qualitativo ordinal, ele pega o valor do meio, por mais que seja uma string ou numérico. Não tem problema. Então, aqui nesse caso, eu simplesmente rodei isso. Uma vez rodado e executado, eu não mexo mais nisso aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer o quê? Eu poderia pegar isso daqui, armazenar eu vou botar aqui temporário em Documents. Então, vou abrir aqui. Temporário. E vou criar o nome desse arquivo chamado mediana.r.
Se nós olharmos aqui, por exemplo, onde está o meu diretório de trabalho, getWD, ó, está em Ben 10. Então, eu não quero Ben 10. Eu vou botar aqui, ó, que ele guarde ele use o getWD no arquivo de origem. Então, ele está aqui em documentos temporários, tranquilo? Então, veja que o meu getWD, ou seja, para onde o R está olhando, ele está olhando para esse arquivo aqui. Então, nesse caso aqui agora, perceba comigo, eu posso fechar isso daqui, abrir um outro script do zero. Veja que aqui, mediana, ele foi criado, eu vou apagar. Então, pensa comigo agora. Você tem um script que está armazenado aqui, nesse diretório. Você não quer mexer nele, não quer deixar que os usuários mexam nele. Então, eu venho simplesmente aqui, vou usar a função search e vou chamar o script, mediana. Ó, então, ele já carrega automaticamente a minha função que está lá no script, e aqui agora, eu só vou chamar mediana, ó. Vou pegar um conjunto de dados, de 1 a 10, ó. E ele já computa para mim a mediana, tá vendo? Sim. É uma solução mais rápida para você. Claro, eu precisaria ter criado uma função, porque, veja, se você chamar o seu script com as linhas de comando e você quer aqui usar a rotina na íntegra, é melhor ela estar compactada em uma função. Porque se você tem essas etapas em separado, não faz sentido você vir chamar com search aqui e essa função não ser carregada para cá, ser uma linha de comandos. Então, aqui iria aparecer um tantão de objetos que talvez você não conseguisse, por finalidade direta, aqui mudar, por exemplo. Não quero de 1 a 10, por exemplo, um conjunto de A10. Eu quero agora gerar de uma normal 30 valores, por exemplo. De uma distribuição normal com média 10, desvio padrão 2. Então, tá aqui, é aleatório. Tá, conjunto de 10 valores. Quero computar a mediana? Pode computar, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui pode ser qualquer conjunto de dados de entrada que você vai conseguir fazer isso. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora, nesse caso aqui, essa função median, eu não sei se ela permite que esses valores não sejam numéricos. Ó, então aqui ele só permite numérico. Uma coisa interessante que no caso do Lean, o Lean permite, quer dizer, até onde eu me lembro do que eu programei no Lean, o Lean permite que a mediana, e aqui é uma coisa que a gente pode, se vocês querem uma pegada mais avançada, nós vamos ter esse ano o R intermediário. Então, entra no paradigma da orientação a objetos. Vocês são todos da Civil, creio? Todos da Civil, né? Sim. Então, sim. Vocês não têm familiaridade, ou se tem, é por fora. Gente, você me dê aqui 2 segundinhos. É porque o nordestino ele tem mania de fazer cuscuz, deixar no fogo e não desligar, sabe? Eu só senti um cheiro de cuscuz, mas está desligado. Bem, aí o que acontece? Deixa eu só ver aqui se essa mediana, aqui para nós, ela tá. Deixa eu ver aqui embaixo. Eu não vou testar ela não, mas eu vou dar uma conferida nela depois. Mas o Lean, ele vai permitir sim com que a gente calcule a mediana e seja possível para variáveis qualitativas ordinais. Por exemplo, vamos supor que eu estou coletando de vocês o grau de escolaridade. Então, eu pego, ou não de vocês, né? No geral. Ou eu pego, por exemplo, o período que vocês estão. Então, nesse caso, o período, ela é uma qualitativa ordinal, porque elas têm uma hierarquização, né? Vamos supor, tem alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, até o... São 4 ou 5 anos? 5. São 10 períodos. 10 períodos, então. Aí, no caso, teoricamente, isso é qualitativo, porque é período, mas é ordinal. Então,
eu posso pegar a média, ou seja, hierarquizando isso, eu pegar o valor central, ele vai refletir a ideia de que o período de vocês está em torno desse valor central. Isso é factível utilizar a mediana nesse sentido. No caso, a média, eu não posso fazer isso. Tranquilo? Deu para entender a solução desse problema, no caso, Bruno? Deu sim. Beleza. Mais dúvidas? O que é que temos? Posso começar a direcionar algumas perguntas? Só rapidinho, então, só comentar aqui, Tá. na aula 7, o senhor falou sobre, desculpa a pronúncia, não sei se é exatamente assim, mas Tá. sobre a guia, uma função de um pacote, que é o mid-range, certo? Certo. Aí o senhor falou que seria interessante, né, pra gente, mas eu queria entender melhor como que, tipo assim, o que que ela faz, né, como que a gente usaria ela. Como é que está o nível de vocês em termos, como é que vocês, quem está falando é Leonardo. Leonardo, no caso, você já vem trabalhando com, vocês são, todos são integrantes do Geomag, né? Sim. Como é que estão com vocês? Todo mundo está em iniciação científica, em termos de período, ou já trabalhou? Bom, assim, todo mundo aqui já tem uma pesquisa, né, já está direcionado. Eu não sei se todo mundo já trabalhou com iniciação científica, assim, outras, né? Não, mas estão em trabalhos envolvidos. Sim, sim. Já pegaram alguma situação de estar com um experimento e, por exemplo, utilizar análise de experimentos? Ou não? Bom, Ainda nem eu comecei. não. Eu acredito que Acho que está todo mundo bem no começo. tá bem Bem no começo. Então, vamos pensar no seguinte. O que é que o mid-range ele pode resolver nesse aspecto? Então, vocês chegaram a testar a GUI para ver? Não, eu não. Eu ainda não. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês. Então, vou carregar aqui ela. Mid-range MCP. Carregando a GUI, ela aparece essa janelinha aqui, ó, chique. Então, isso aqui foi desenvolvido em linguagem TCL/TK. Então, vocês têm que pensar, linguagem TCL/TK é um outro tipo de linguagem, só que ela está embutida dentro do R. É como se, por exemplo, eu tivesse o Python, e algum de vocês já fosse familiarizado com Python, e afirmo para vocês, é possível vocês, dentro do R, trabalhar com Python, porque eles se conversam. Por meio de quê? Tem um pacote específico que ele, como se fizesse assim, tem duas pessoas, uma está falando inglês e outra em português. Tem um tradutor no meio, que vai fazendo as conversões. Então, existe um tradutor no meio, dentro do R, que faz as conversões entre R e Python, para eles conversarem. Certo? Então, a linguagem TCL, ela cria essa casca. Isso serve para quê? Para usuários não ambientados em R. Por quê? Maioria de vocês estão familiarizados com programas, como vocês não são de área de linguagem de programação, a maioria dos programas que vocês mexem tem botõezinhos, tem esse checkbox, essas opções, geralmente não é assim? Sim, justamente. Então, nesse caso de vocês, é interessante o aprofundamento, vamos pensar assim, o aprofundamento de vocês, porque pensa comigo, se vocês vão se especializar na linguagem R e vão para o mercado de trabalho, dificilmente o seu chefe, o seu superior, ele vai entender patavinhas, uma linguagem de programação. Então, como solução, o que é que seria interessante para vocês? Vocês entregarem uma demanda com interface. Porque você vai simplesmente dizer assim, não, chefe, você só instala isso daqui e ao abrir, você vai digitar uma linha de comando. E aí você vai trabalhar simplesmente pela GUI. E aí, pela GUI, o cara vai conseguir fazer o que todo mundo tradicional faz, que é importar um banco de dados, procurar por esse banco de dados, e o negócio vai fluir. Então, por exemplo, o que é que a mid-range ela simplesmente faz? Pensa comigo que nós estamos com 3 características de tipos de materiais, estamos querendo trabalhar com a resistência desse material. Sei lá, vamos supor que nós estamos aí, tem uma pesquisa que está com Mariana Arruda, e ela está trabalhando, por exemplo, com
aproveitamento de materiais de rejeito. Então, ela tem vidro, ela tem um cara do IF que ele trabalha também com casca de ovo e outras coisas. Vamos supor que eu tenha 3. Vamos botar 4, um exemplo. E aí, eu pego... Então, pensa comigo. Eu estou com 4 tipos de materiais. Para que é que isso serve? Sei lá, para a construção, vamos supor que esses materiais são de baixo custo. É mais resistente do que o tijolo, por exemplo, e mais barato. Então, por que utilizar ele no mercado? Beleza? Então, nesses 4, a pergunta é, se eu uso o tijolo como minha referência e esses outros 4, será que existe... Claro que vocês não trabalham apenas com a resistência, existem diversas outras características específicas para a utilização de um certo material, mas vamos focar que todas essas outras qualidades são iguais e apenas a resistência é o fator que vai decidir de eu utilizar um determinado tipo de material ou não. Então, vocês têm essas 5 estruturas, além da do tijolo. A pergunta é, existe alguma desses materiais que tem resistência superior? E mais especificamente, se for superior ao do tijolo, melhor ainda. Porque as outras 4, vamos dizer que elas já são baixo custo. Então, se elas conseguem competir com o tijolo... Se for próximo do tijolo, né, já... Ou próximo do tijolo já vale a pena, né? Porque, como é mais barata, vale a pena entrar em linha de produção e vender, porque aí o cara vai ter uma resistência igual ou similar, mas o custo, como é mais barato, então a construção no final fica bem mais barata. Sim. Então, o que acontece? A gente pega corpos de prova para que não faça apenas uma vez e eu verifique a resistência, porque isso, dependendo de quem desenvolveu o corpo de prova, o cara que foi lá para o laboratório e fez, manipulou, houve alguma alteraçãozinha. E para que isso não seja apenas do acaso, eu repito todos esses 5, vamos pensar, 3 vezes. Quer dizer, se em 3 vezes eu consigo verificar que existe uma diferença significativa entre um e outro, já é um indício muito forte. Só que eu não vou trabalhar com esses valores especificamente, a gente vai trabalhar com as médias. E aí a pergunta vai ser assim, existe diferença se eu comparar simultaneamente 2 a 2? Tem como eu saber se um é estatisticamente diferente do outro e, mais ainda, maior essa resistência do que o outro? Então, o mid-range resolve esse tipo de problema. Entendi. Certo? Seria só digitar, assim, mais ou menos Então, como aqui você vamos falou. fazer um exemplo prático. Vamos ver aqui onde é que está esse meu banco de dados. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tenho um banco de dados aqui. Aqui, esse exemplo é para a área da bio, mas serve para vocês. Eu vou botar ele aqui em temporário, mesmo na raiz. Eu botei temporário, olha. Então, aqui na raiz, e vamos pensar assim, como é que é esse banco de dados? Esse banco de dados é assim. Ele, nesse caso, ele está num desenho experimental que a gente chama em blocos casualizados. Eu não vou entrar nesse aprofundamento aqui, porque eu acho que não cabe aqui para essa situação. Um adendo para vocês que eu acho que é interessante. E esse assunto pode ser interessante para vocês. Está aberto agora na engenharia química, está ofertada para vocês da Civil, a disciplina de estatística experimental. Acho que para vocês vai ser interessantíssimo. Como é que vai ser a pegada? Ana pode ter a experiência para falar para vocês. Não vamos fazer prova. É simplesmente entrega por demanda. E aí, já fazendo uma propaganda antes de chegar aqui, já que foi motivado e fazer só um merchanzinho antes de voltar de vez, eu vou mostrar especificamente
o exemplo de Ana. Ana não entendia nada de R ou de linguagem de programação. Então, por exemplo, Ana fez o curso de estatística computacional. Então, foi possível, mesmo com alunos desse perfil, de fazer esse tipo de metodologia de trabalho. Então, nós criamos os materiais e que as aulas eram avaliadas por demanda. Então, o que a gente fizesse na aula de hoje, a demanda da aula seguinte, ó, vocês vão me entregar nisso. Só que como é que era a entrega? Era, vamos dizer, de uma forma eficiente, em que vocês aprendiam em uma semana a criar uma página web e vocês escreviam os relatórios todos lá dentro. Então, eu vou mostrar especificamente a página de Ana. Então, olha que chique. Então, eu vou entrar aqui na página dos alunos. Opa! Aqui, ó. E eu vou mostrar a página de Ana, ó. Então, Ana, aqui na página dela, ó. Ana não mexia em nada disso daqui. Veja que ela conseguiu criar uma página web via GitHub e tudo era alimentado com relatórios, ó. Aí você faz, mas isso é muito difícil no início. No início vai ser. Mas depois fica uma coisa recursiva que a toda semana nós vamos avaliando vocês e tirando as dúvidas. O que é que vocês aprendem ao final do curso? Vocês aprendem a disciplina propriamente dita, mas uma bagagem violenta por trás. Ganha em R, como é que você cria página, ou seja, vocês sem saber de nada de HTML, CSS, JavaScript, apenas usando o R, vocês criam página web. Cria uma página pessoal, porque nós deixamos isso aqui com o carro-chefe. Se ela quisesse ter alterado para colocar currículo, etc., ela teria colocado. Porque hoje no mercado de trabalho, vocês não entregam mais papel para currículo vitae, não. Não existe mais isso, é digital. Então, um cara quer saber algo mais sobre você, ou vai via LinkedIn, não, eu tenho minha página profissional, dá uma olhada lá, o que é que eu venho fazendo. Então, isso vai ser, muito interessante, e, além de mais, dentro do GeoMine, a estatística experimental, ela está totalmente vinculada. Então, em um momento ou outro, muito provavelmente, você vai cair nesse problema. Retornando para o problema, depois a gente discute se vocês tiverem alguma dúvida sobre a disciplina. Então, aqui nesse caso, eu abro um banco de dados, já tenho aqui Alfafa, esse conjunto de dados. Vamos só mostrar aqui para vocês esse conjunto de dados. Então, aqui, pensa comigo que eu tenho aquelas, eu falei 5, aqui no caso eu estou em 4. Eu estou com 4 estruturas. E vamos supor que aqui não me disse produção, aqui me disse resistência. Um exemplo. A pergunta é, qual desses 4, se é que existe, me dá maior resistência? É possível verificar isso? Aí o que é que eu vou fazer? Vou aqui utilizar verifique se os dados estão corretamente, beleza? Então, aqui foi importado o conjunto de dados, e agora o que é que eu vou fazer? Vou utilizar as linhas de comando. Vou afastar aqui um pouquinho. Então, eu tenho, no meu caso, produção em função dos meus tratamentos, mais o efeito de bloco. O meu tratamento, nesse caso, é a variável trat, e simplesmente eu aperto o botão calcular. Então, o que é que ele já faz para mim? Olha só, ele me mostra todas os 4 tipos de material, vamos pensar assim, e aqui, veja só, ele está dizendo que C e D estão no mesmo grupo. Isso significa, em termos práticos, que eles não diferem estatisticamente quanto à resistência. Agora, esse tratamento A, não. Ele é diferente de todos os demais, porque ele recebe letrinha diferente. E veja que a barra é maior. Logo, esse é o que me apresenta melhor resistência. Um exemplo fictício, tá? Sim, entendi. Nesse caso aqui, eu posso dizer, ó, consegui mostrar que esse tipo de material é melhor do que os demais.
e que os materiais C e D são estatisticamente iguais e que o B é o que apresenta menor resistência. E daí, então, vai surgir a análise, né, se compensa ou Aí não. essa análise aqui, para isso aqui é só o resultado. A análise na íntegra está aqui, ó. É por meio desses resultados aqui, ó. Sim. Então, isso daqui, a gente, em estatística experimental, a gente vai pegar esse conjunto de dados e a gente vai esmiuçar cada um para vocês entenderem. Aqui eu só estou falando de forma superficial, que é o que você falaria para o seu chefe, por exemplo. Uhum. Como tomada de decisão. Se ele quisesse o detalhamento, aí você iria aprofundar com ele esse relatório. Então, o que o mid-range faz é isso. Certo? Beleza. Obrigado, professor. Então, nesse caso aqui, essa pegada dessa utilização aqui da GUI também é interessante, só que isso exige estudos a mais, né? Você não consegue apenas com o R, sem se aprofundar, criar essa GUI, por exemplo. Então, nesse aspecto, exige um pouco mais de aprofundamento. Dúvidas a mais? Então, eu vou fazer, ao invés de... Filhota, tá em aula? Você que dá um abraço. Pá, depois me dê um abraço. Dê oi ao pessoal, então. Oi, Maria Isabel. Oi. Olá, tudo Oi, bem? boa noite. Olá, olá. Oi. Tá bom, vai para lá já. Não, depois, tá bom, vá, depois. A Ana tá aqui, ó. Ainda. Eu quarto arrumado. E agora colocou a luz no quarto. E quando ela chega, o negócio bagunça, velho. Tchau. Tchau. Depois a gente conversa. Tá? Bem, então, assim, deixa só eu fazer uma pergunta geral para todos. Se assim eu posso dizer. Vamos pegar aqui, lá nos nossos assuntos. Aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, cursos, Jalmine, aulas. Não, tradução é. Aqui nós tivemos, então, 7 assuntos, vamos dizer assim. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Na parte de construção de funções, alguém chegou a estudar e criar uma função que não fosse a mesma do script que a gente mandou? Por exemplo, o Bruno falou o exemplo lá da mediana que a gente criou. Se fosse alguma outra, era possível algum de vocês construírem? Ô, professor, eu, por curiosidade e por, assim, ter muito pouca experiência nessa área de programação, apesar de eu ser bastante curioso, eu tentei que a inteligência artificial me ajudasse a criar uma função. Isso. E Tá eu bem? achei interessante, a primeira que ela me sugeriu foi uma calculadora. Certo. Mas eu estava tentando abrir aqui agora o RStudio, eu não sei o que está acontecendo, ele está bugado aqui. Então foi esse, assim, o teste que eu fiz. Foi a única coisa que eu Tá. consegui testar. A criação da calculadora, eu creio que ela, para o nível que você possa estar, que, segundo o que você está me relatando, ela pode exigir algumas coisas a mais, internas, que ela pode, de início, ficar um pouco complexa para você enxergar a ideia inicial de uma função. Você pode ir para uma coisa mais simples, pensar em coisas mais simples, e depois avança. Porque quando você vai pegar uma calculadora, vamos supor que você está precisando de uma entrada de 2 números, por exemplo, para ele realizar uma soma, ou uma subtração. Então, aí você tem que ir lá dentro fazer condicionantes. Você está querendo o quê? Fazer soma, subtração, divisão ou multiplicação. Vamos supor que fossem as 4 operações básicas.
Então, nesse caso, pode ficar um pouco complexo. Se aí ele criou uma GUI para você apertar botões, aí complica mais, porque aí ele está entrando com linguagem mais avançada para você resolver um determinado problema, e aí perde a noção, porque você vai achar uma coisa muito complexa. Então, poderia você pensar assim, se eu pegasse um conjunto básico com um argumento de entrada apenas e criasse uma determinada função, ou alguma coisa do tipo. Então, nesse caso aqui, eu posso pensar assim, e se eu criasse nessa situação uma entrada que essa entrada fosse um vetor, por exemplo, e esse vetor calculasse para mim, sei lá, a média, ou ele calculasse a mediana, ou ele calculasse, sei lá, o máximo ou o mínimo. Então, por aí, eu acho que vai sendo mais simples, que é uma coisa mais leve, e depois você vai complicando. Mas, assim, eu não vou abolir a ideia da inteligência artificial, tipo ChatGPT ou DeepSeek. É interessante. Não hesite, não. É interessante. Ele mostra, ele já dá uma linha de código. Agora, vá com um pouco mais leve. Faça perguntas específicas. Delimite o nicho por onde ele vai pesquisar. Então, já delimite no início. Está estudando sobre R? Se comporte como um programador R. E aí já vá definindo. Crie uma função simples. E interprete para mim cada comando. Mas isso ele já faz por natureza, né? E ele vai explicando cada uma das coisas. Então, isso é interessante. Por que eu falo isso? Por que a criação de funções ela pode ser interessante? Porque quando vocês estiverem estudando alguma coisa dentro da geotecnia e nenhum pacote suprir sua necessidade, o que é que você tem que fazer? Você tem que criar sua função, para suprir sua necessidade. Então, você, como usuário da linguagem, interessantíssimo você compreender e dominar isso. E aí, outra coisa, quando você cria funções, você se lembra que a função, ao ser chamada, ela vai buscar nos ambientes os objetos. Se ela não encontra lá dentro do corpo da função, ela vai avançando lá no caminho de busca que a gente deu o exemplinho no início. Então, tudo isso, lá no capítulo sobre funções que a gente fala no R básico, a gente dá diversos exemplos. É lá que a gente fala que, inclusive, nessas videoaulas eu falei do escopo léxico, que é justamente a forma de como as funções buscam pelos objetos. E isso não acontece em qualquer linguagem. Por exemplo, a linguagem C ela é muito dura. Se você cria uma função e lá dentro você cria não objetos, eles chamam variáveis, e alguma variável não está definida lá dentro, declarada, ele retorna erro. Não compila. Já no R, não. Tem essa flexibilidade. Isso é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista. Porque isso lhe dá flexibilidade, em contrapartida, os possíveis bugs são mais frequentes, quando você não domina a linguagem. Então, a parte de criação de funções, a parte de importação de dados, isso eu acho importantíssimo para o que nós vamos ter agora para a parte da estatística. Fazendo uma introdução simples para vocês, e que eu recomendo a apresentação. Não sei se vocês assistiram totalmente aquela apresentação que eu mandei para vocês do Lean, que é o que nós vamos fazer na próxima etapa agora, que é estudar a estatística dentro da geotecnia, só que nós vamos utilizar o Lean. O Lean já tem uma arquitetura de funções, nós vamos passar as ideias. O que não tiver dentro do Lean, aí eu vou pedindo sugestões para que vocês programem para mim. Então, nesse caso, eu vou sugerir, nessas próximas 7, 8 aulas, em que a gente esteja mais frequente nesse feedback. Então, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que eu quero, que eu vou fazer, é que eu não vou fazer essa semana. Por quê? Eu quero planejar com mais calma
tanto a disciplina que vai ser ministrada agora da estatística experimental, quanto esse material que eu quero desenvolver para vocês. Tem algumas coisas dentro do link que eu preciso fazer, e tem um time de coisas pessoais que eu preciso finalizar, uma vez que essas prévias de férias, para mim, praticamente não houve férias. Então, iria começar essa semana, nós vamos deixar para a primeira semana, do 24 a 28, porque também não teremos prejuízo algum, que vai ser a primeira semana de aula, e vocês praticamente estão com o início das disciplinas, então não há problema de vocês se concentrarem, pelo menos nessa primeira semana, para estudar essa parte de estatística e geotecnia. Tá? Bem, aí, o que é que eu já peço para vocês? Alguma dúvida até aqui? Então, Não, tranquilo. Então, é só esclarece novamente, professor. Essa semana a gente, então, não vai ter as videoaulas, né? Não. Entendi. Então, eu vou deixar a nossa próxima fase para a semana do 24 a 28. Até porque também, dia 21, eu estou com a defesa de tese e vai ficar praticamente impossível. Então, 24 a 28 vai ser nossa semana. Ela vai ser uma semana para a gente fazer isso. O que é que eu proponho a vocês? Nós podemos continuar com esse grupo e continuarmos um grupo de estudos e fazermos o quê? Discussões mensais. A gente pegaria uma semana, quando tivesse na semana de provas que não desse, não teria problema, mas continuaríamos dando reforço. E aí, o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar assuntos específicos dentro da estatística, com o R, e fazermos discussões. Então, por exemplo, pode ser que nem todo mundo vá lá fazer a disciplina de estatística experimental. Poderíamos fazer discussões sobre isso. Tem assuntos muito interessantes para vocês, que é a parte de superfície de resposta, quando a gente vê malhas de ponto de otimização, aí entra a parte de otimização. Então, a gente fica com discussões abertas de aprofundamento, e a gente poderia fazer discussões mensais, como se fosse um grupo de estudo. O que é que esses grupos de estudo desencadeiam? Desencadeiam artigos, que pode acontecer nesse meio de caminho, todo mundo ganhar na jogada. Não sei como é a pretensão de vocês ao fim do curso, mas se vocês pensam na continuação e uma pós-graduação, é de uma riqueza tamanha. Podemos dar continuidade a essa discussão sobre linguagem de programação, porque, falo para vocês, no fim de carreira, isso vai contar demais, não para o currículo, mas para a bagagem do que vocês podem fornecer para as empresas que vocês irão trabalhar. E aproveitem que isso é de graça. A gente está fazendo uma discussão dentro de uma universidade pública em que isso está sendo oferecido e que você pode procurar, faz uma pesquisa aí rápida na Udemy ou em qualquer dessas plataformas de curso e pede um curso especializado, porque isso que vocês estão fazendo é ciência de dados. Isso aqui é ciência de dados, é computação e estatística. Agora, vai pedir um curso desse para alguém fazer para vocês, ver se vocês não vão pagar aí acima da casinha dos R$500. Brincando. Eu estou falando por baixo. Então, aproveitem e usufruam. Estou totalmente acessível, já venho conversando isso com o Thales, tem Leandro também, a gente já vem discutindo essas coisas. Eu estou aberto para esse tipo de discussão. Então, o que é que eu peço nessa levada? Para essa próxima etapa, para aqueles que não fizeram a disciplina de estatística e probabilidade, visitem nosso curso. Aqui na parte de estatística e probabilidade, nós temos na versão 2022.1, na 21.2. Na 21.2, nós temos aulas que foram feitas durante a pandemia, foram semanais. Então, essas aulas, elas têm, na primeira, podcasts e as videoaulas teóricas assíncronas e síncronas. Aqui eu não fiz nada em R, foi tudo na mão. Então, isso daqui, vocês pegam uma bagagem no sentido do
da revisão teórica. Para aqueles que já fizeram, conseguem ver de forma mais rápida os assuntos. Leonardo? Não. Ah, tá. Então, o que acontece? Aqui é a ementa do que a gente tem, por exemplo, para o livro de Estatística e Geotecnia, que nós estamos desenvolvendo. Tá, Alice e Leandro? E é o assunto que eu quero, que foi proposto na pegada que eu conversei com a Ana Bárbara, que é nós varremos da parte da coleta, organização e apresentação de dados e chegarmos até a parte final de regressão e correlação. Essa é a parte introdutória da estatística básica. Vou conseguir sanar com isso todos os problemas que vocês vão ter dentro do laboratório? Não. Isso é uma introdução. Lembra do seguinte. Por isso que eu acho que se faz necessário continuarmos discussões. Às vezes aparece um problema dentro da linha de pesquisa que vocês estão, dentro do grupo, dentro dos ensaios que vocês estão desenvolvendo, e sempre lembrem-se, o planejamento é sempre antes da execução. O planejamento do experimento, da variável que você está trabalhando, é sempre antes da execução. Depois que você está com os dados na mão e quer saber que técnica você vai fazer, é errado. Porque você quer que o cara que é especializado em dados, ele faça mágica nos dados que você tem. Então, tudo que você vai fazer dentro de um modelo, dentro de uma análise, ela tem restrições. A pergunta é, o experimento que eu estou realizando está condizente com as restrições impostas para essa técnica que eu estou utilizando? Porque se ela não está, os resultados que vão sair dela podem serem jogados por água abaixo. E aí, o que é que vai acontecer? Um experimento de 1 ano, de 2 anos, está jogado por água abaixo, porque a primeira coisa você não fez, que foi planejar o seu experimento. Planejar o seu experimento não é você ir para dentro do laboratório, não. É perguntar assim, o que é que eu vou analisar? Com o que eu vou analisar? Que ferramenta eu estou analisando? Porque, apesar de você ter técnicas que os outros artigos usam, que os professores indicados, você tem que se perguntar assim, o que eu estou fazendo está dentro das restrições e que pode ser utilizada essa técnica ou não? Isso vocês têm que se perguntar. Uma das pressuposições que a gente sempre tem quando vai fazer análise é lá, os dados são normais ou não são normais? Se não for, eu posso utilizar isso ou não posso? A pressuposição da independência dos dados, ela existe ou não existe? Então, isso você tem que se perguntar. E aí, o que é que eu falo hoje? As inteligências artificiais estão aí, porque agora nem o Google, eu preciso mais dele nesse sentido, entre aspas, né? Para eu buscar a técnica e saber, me dá uma revisão aí geral sobre essa técnica. E aí, o overview você tem. Quer aprofundar, e você vai para os livros. Porque aí você não vai mais se confiar na inteligência propriamente dita, né? Aí você vai para os livros para você nadar dentro da técnica, para você se aprofundar. Então, está dado, assim, os próximos passos para a nossa próxima etapa? Tranquilo? Ok. Professor, Show de bola. só Sim. confirma para mim, as aulas de estatística você recomenda do período 2021/2? Isso. Ah, sim, tá. Tá? O que vai acontecendo para frente é melhorias, por exemplo, a de 24.1, 24.2, eu já uso o Lean em algumas situações. Aí pode ser interessante você olhar os slides. As videoaulas eu acabo não fazendo na 24.2, porque eu fiz isso tudo no presencial. Então, eu acho que refazer ou ler com maior profundidade o livro do R Básico e fazer a revisão pode ser um deverzinho de casa que a gente faz para o início das nossas aulas a partir de 24. Não vou mais estender para a aula, para isso aqui não ficar uma coisa muito longa, já que não faz mais sentido. Já foi dado os objetivos, ficamos de 24 a 27 para essa sequência das 8 últimas aulas. A gente emite os certificados e aí a gente pode fazer uma discussão do que é que a gente pode fazer com
continuidade, ou se vocês preferirem parar, não tem problema para mim. Em qualquer outro momento, se vocês acharem, porventura, da gente recriar algo para fazer novas discussões, a gente fica aberto. Eu acho que é bom um grupo de estudo. Eu acho também, porque a gente poderia fazer também até no presencial, por que não? Pegaríamos uma salinha, faríamos apresentação de slide, igual os seminários que existe o DEFIN. Porque a técnica, isso eu uso também dentro de sala de aula. O aprender por ensinar, você fixa muito melhor. Então, quando você vai dar uma aula sobre alguma coisa, sem pensar naquele decoreba imundo de vocês pegarem um papel velho e estar falando aquilo, e você entendendo a técnica mesmo e apresentando para nós, é muito mais enriquecedor e válido. Concordo. E aí a gente pode fazer discussões, e aí vocês vão ver, quando menos vocês esperarem, vocês estão experts dentro de R, e aí R não está sendo mais problema, a parte inicial de estatística não está sendo mais problema, e aí vocês vão ver que essa parte vocês estão dominando. E aí depende de cada um, gente. Esse fio é só uma centelha. O aprofundamento vai ser individual de cada um. Vocês é que vão voar dentro do que vocês querem estudar. Eu acho que vai ser interessante porque, da agora para frente, a gente vai começar a ter contato com os dados nas nossas pesquisas, né? Isso. Então, eu acho que é essencial a gente continuar com esse apoio aí. E uma coisa eu vou falar para vocês. Isso aqui é igual aprender outra língua. Se for para fora do país, fizeram lá um intercâmbio, ficou 1 ano, e passou 4 anos sem falar, você esquece. Então, se vocês não ficarem exercitando, isso aqui é mesmo que nada. Então, se vocês não pegarem as disciplinas e for fazendo assim, como é que eu resolvo isso usando R? Aí vocês vão ver que já já vocês estão programadores natos dentro da linguagem. Esta é a melhor linguagem? Não. Mas vai dominando uma e vai depois nadando em outras coisas. Entendeu? E depois você vai se ambientar. Se ambientou em uma linguagem que você consegue resolver, conversar com ela para resolver os problemas que você precisa, fixa numa e tchau. Belezinha? Então vamos parar por aqui, deixa eu encerrar a gravação. E aí, se eu